Imagine uma pessoa em que você mais confia no mundo. Pode ser o seu amigo, seu parceiro ou até mesmo um irmão de alma. Agora, imagine que vocês estão à beira da morte juntos. No último suspiro de honestidade, essa pessoa ela lhe confessa um segredo terrível. Ela diz pra você que ela cometeu atos terríveis, que ela é uma assassina. Mas então um milagre acontece. A morte ela não vem, vocês estão salvos e agora você está preso com esse conhecimento. Você está preso com o monstro que você amava. O que você faria nessa situação? Esse não é apenas um exercício de imaginação, é o coração pulsante de um dos thrillers psicológicos mais brilhantes já criados na forma de mangá, Kokuraku Confession. Escrito pelo mestre dos jogos mentais Nobuyuki Fukumoto e ilustrado com uma atenção palpável por Kaiji Kawaguchi. É fundamental desde o início distinguir essa obra de uma outra obra japonesa do mesmo nome, o romance e filme Kokuraku de Kanai Minato. Enquanto a obra de Minato explora a vingança e a psique de um grupo, o mangá de Fukumoto e Kawaguchi ele nos oferece um laboratório diferente. Ele nos oferece um microcosmo brutalmente focado em apenas dois homens, uma montanha e um segredo que pesa mais do que a própria neve. A premissa do mangá é o seguinte: dois amigos e experientes alpinistas Azai e Ishikura, eles ficam presos durante uma expedição no Monte Ovarei, em meio a uma nevasca impiedosa. Ishikura sofre uma queda e fica gravemente ferido, e, acreditando que ali vai ser a sua morte iminente, ele decide confessar um pecado que o assombra há 5 anos. Ele conta a Azai que assassinou uma colega do clube de alpinismo da universidade, Sayuri Nishida, cuja morte fora registrada como um acidente. No entanto, logo após essa confissão cruzar os seus lábios, Azai lhe avista um abrigo abandonado, então a salvação estaria ao alcance. Mas o que deveria ser um fim de um pesadelo na verdade se torna o começo dele. Aquele abrigo que era um símbolo de esperança, começa a se tornar instantaneamente numa câmara de tortura psicológica. Uma arena onde a confiança ela se desintegra e a paranoia ela começa a florescer. Então aquele conflito inicial do homem contra a natureza ele é resolvido apenas para dar um lugar a um conflito muito ainda mais aterrorizante, amigo contra amigo. A descoberta daquele abrigo não era um alívio, mas sim um catalisador do horror. Ao remover aquelas ameaças imediatas dos elementos, a narrativa ela força os personagens a confrontar-se exclusivamente com a nova e terrível ameaça que surgia entre eles. O isolamento do abrigo amplificava a tensão a níveis insuportáveis. O que deveria ser um refúgio começa a se tornar um palco de um jogo mortal, e é nesse palco que seremos forçados a olhar não apenas para eles, mas para dentro de nós mesmos. A cabana na montanha torna-se uma representação física da prisão mental em que Azai e Ishikura se encontram. Cada um está trancado não apenas um com o outro, mas também com seus próprios demônios internos, amplificados pelo silêncio, pelo frio e pelo peso esmagador das suas respirações. Para entender a espiral de loucura que se segue, é preciso dissecar as duas mentes que agora habitam essa jaula. Primeiro vamos analisar aqui o fardo do confessor, ou a psicologia de Ishikura. A confissão de Ishikura, feita no que ele acreditava ser o seu leito de morte, é um ato de complexidade psicológica profunda. À primeira vista parece um desejo de catarse, uma necessidade de aliviar a sua alma antes do fim, como se a morte pudesse purificar o seu pecado. A psicologia da confissão sob estresse extremo ela sugere que, diante da aniquilação, o indivíduo ele pode tentar descarregar um fardo psicológico insuportável, buscando uma forma de paz final. O filósofo Martin Buber ele argumentou que a culpa ela não é meramente um sentimento, mas ela possui uma consistência ontológica, ou seja, um peso real no ser de uma pessoa. A confissão de Ishikura, portanto, é uma tentativa desesperada de se livrar desse peso, de transferir a sua consistência ontológica para os ombros de Azai, sem ter que viver com as consequências terrenas. Contudo, no momento em que a sobrevivência ela começou a se tornar uma possibilidade real, o alívio da confissão ela começou a se transmutar em um pânico abjeto. Ishikura agora ele passa a se arrepender da sua confissão. O mito da morte que libertou para falar é instantaneamente substituído pelo medo da vida. Uma vida de exposição, de julgamentos e de punição. Então a sua sanidade, já fragilizada pelo trauma físico e pelo ambiente hostil, ela começa a se desintegrar sob a pressão dessa nova realidade. Ele não é mais um homem moribundo buscando absolvição. Ele é um assassino com uma testemunha. É isso que passa em sua mente. Então cada olhar de Azai, que antes era um olhar de amizade, agora passa a ser um olhar de um juiz e potencial carrasco. O arrependimento de Ishikura não é pelo crime que ele cometeu, mas sim pela sua confissão. Ele não lamenta de ter matado Sayuri, mas sim de ter quebrado o silêncio que o protegeu por 5 anos. Agora vamos analisar a maldição do ouvinte, ou a psicologia de Azai.
Para Azai, a confissão de Ishikura é uma bomba atômica que oblitera o cenário de sua realidade. A confiança é a cola que une os relacionamentos humanos. Um elo que, uma vez quebrada, raramente ela pode ser reparada perfeitamente. E a revelação de Ishikura não apenas quebra essa confiança, ela aniquila retroativamente. E cada memória compartilhada, cada escalada, cada risada que eles deram, cada ato de camaradagem é agora recontextualizado sob a luz sombria de que o seu amigo é e sempre foi, durante todo esse tempo, um assassino. Essa quebra de confiança dá origem a uma paranoia galopante. O isolamento extremo e um ambiente hostil da montanha, que deveria unir os dois amigos contra um inimigo comum, agora serve como um amplificador para esse medo de Azai. Ele teme com a sua lógica aterrorizante que, para garantir seu silêncio, Ishikura possa tentar eliminá-lo. E cada movimento de seu amigo ferido, cada palavra sussurrada, torna-se uma arma potencialmente ameaçadora. A paranoia é um estado psicológico caracterizado por uma desconfiança intensa e irracional, e Azai ele é mergulhado nela. Isso cria um ciclo vicioso de feedback. A confiança de Azai ela é percebida por Ishikura, que se torna mais defensivo e assustado, o que, por sua vez, alimenta ainda mais a paranoia de Azai. Além do medo, Azai é também sobrecarregado com um fardo que não é seu. A psicologia de guardar um segredo, especialmente um tão traumático, ela demonstra que isso pode levar a uma angústia severa, ansiedade, isolamento, e Azai ele é forçado a se tornar cúmplice pelo silêncio. Ele não pediu por essa informação, mas agora é o seu guardião. O segredo o isola não apenas de Ishikura, mas de si mesmo, forçando-o a uma vigilância constante sobre as suas próprias palavras e ações. O colapso mental dos personagens não são linear, mas sinérgico. É uma tempestade perfeita de estressores que se retroalimentam. O estresse físico do frio e do ferimento, o estresse ambiental do isolamento absoluto, o estresse psicológico interno da culpa e do trauma, e o estresse interpessoal da paranoia mútua e da confiança estilhaçada. O frio torna a ameaça de um ataque físico mais letal. O isolamento remove qualquer possibilidade de mediação ou distração. E o segredo envenena a única fonte de apoio que eles teriam para sobreviver. Em vez deles estarem ali se aquecendo juntos contra a tempestade, eles se observam com medo gélido. Cada um vendo um no outro o reflexo de sua própria destruição. Agora, coloque-se no lugar de cada um. Primeiro como Ishikura. Você já revelou algum segredo ou algum momento de fraqueza acreditando que não haveria um amanhã? Como se sentiu quando o amanhã chegou e você teve que encarar as consequências do que disse? Agora, tente imaginar na posição de Azai. Quando a sua confiança em alguém foi irrevogavelmente quebrada, como esse novo conhecimento forçou a reinterpretar todo o seu passado com essa pessoa? Cada gesto de carinho, cada palavra de apoio, tudo isso se tornou uma mentira? Para decifrar a dança mortal de desconfiança e cálculo que se desenrola na cabana, não basta a psicologia. Precisamos de uma ferramenta mais fria, mais estratégica. Precisamos de usar a teoria dos jogos. A teoria dos jogos não é sobre xadrez ou pôquer, embora se aplique a eles. É em sua essência a ciência da estratégia. É um ramo da matemática que estuda como indivíduos racionais eles tomam decisões quando o resultado de suas escolhas depende das escolhas dos outros. O exemplo mais famoso e relevante para nossa análise é o dilema do prisioneiro. A história clássica é a seguinte: dois suspeitos de um crime são presos e interrogados em salas separadas, sem poderem se comunicar. A polícia oferece cada um o mesmo acordo. Se um confessar e trair o outro, e o outro ficar em silêncio, ou seja, cooperar, o desertor ele sai livre e o cooperador ele pega 10 anos de prisão. Se ambos ficarem em silêncio, ou seja, cooperação mútua, ambos pegam uma pena leve, digamos que pega apenas 1 ano. Se ambos confessarem, ambos vão pegar uma pena moderada, vão pegar 8 anos. A melhor escolha a se fazer é cooperar, porém, se analisar friamente, a escolha racional para cada prisioneiro, agindo em seu próprio interesse, é sempre desertar. Eu não sei o que passa na cabeça do outro. E se eu cooperar e o outro me trair? Então, eu prefiro eu trair ele do que ele trair a mim. Não importa o que o outro ele faça, desertar sempre oferece um resultado melhor ou igual para si mesmo. E o paradoxo é que, quando ambos seguem essa lógica racional, eles acabam em um resultado de 8 anos cada, que é pior para ambos do que se tivessem cooperado, que seria apenas 1 ano para cada indivíduo.
A aplicação dessa teoria a Kokuhaku não é uma sobreposição acadêmica forçada. O autor Nobuyuki Fukumoto ele é um mestre aclamado de mangás e de jogos de azar e suspense psicológico, como o famoso anime e mangá Kaiji. As suas obras são em essência estudos de casos de teorias dos jogos aplicados a situações de vida ou morte. A tensão sufocante marcada por sua onomatopeia característica, Zawa, Zawa, é o som de um jogador calculando freneticamente na sua cabeça o próximo movimento num jogo de alto risco. E Kokuhaku, por design, é um jogo psicológico de soma não nula. Na cabana, Azai e Ishikura eles estão presos em seu próprio dilema do prisioneiro. As suas escolhas não são confessar ou ficar em silêncio, mas sim cooperar, confiar um no outro e esperar pacificamente pelo resgate, ou então simplesmente desertar ou trair. Agir previamente para eliminar a ameaça que o outro representa. Do ponto de vista de Azai, se Ishikura cooperar, a melhor jogada para Azai é desertar, neutralizá-lo para não ter que viver com segredo. Se Ishikura desertar, a melhor jogada para Azai é também desertar, lutar para sobreviver. Portanto, para Azai, desertar é a estratégia dominante. O mesmo raciocínio se aplica a Ishikura. A escolha racional para ambos, baseada no alto interesse e na minimização do risco pessoal, é sempre atacar primeiro. Isso os leva diretamente para o pior resultado coletivo, uma luta até a morte na cabana. A tensão insuportável da história ela vem do fato de que ambos os personagens eles entendem isso intuitivamente. Eles estão paralisados sabendo que a jogada mais lógica para se protegerem leva à destruição mútua. A situação em Kokuhaku é ainda mais complexa, porque não é um jogo de única rodada, como na famosa cena do barco do Cavaleiro das Trevas. É um dilema do prisioneiro iterado, ou seja, repetido. O jogo ele é jogado a cada minuto, a cada hora que eles passam juntos na mesma cabana. Em teoria, jogos iterados eles podem fomentar a cooperação. A sombra do futuro e a ameaça da retaliação podem incentivar os jogadores a se comportarem bem. No entanto, Fukumoto subverte essa expectativa. O isolamento extremo, o frio, a fome e a paranoia crescente alteram esses pagamentos da matriz a cada interação. A cada rangido de madeira, a cada olhar suspeito, o valor percebido de confiar ele vai diminuindo, enquanto o valor percebido de um ataque preventivo ele só aumenta. O jogo ele não se estabiliza em um equilíbrio cooperativo. Pelo contrário, ele degenera em direção à deserção mútua. A repetição não ensina confiança, ela aprofunda essa desconfiança. É uma visão profundamente pessimista e psicologicamente mais realista da teoria dos jogos quando aplicada na condição humana extrema. A racionalidade não os leva à paz, muito pelo contrário, começa a levar eles à beira da loucura. A análise estratégica da teoria dos jogos nos mostra o que os personagens podem fazer, mas a filosofia existencialista nos ajuda a entender o que significa ter que fazer essa escolha. A cabana no Monte Ovari não é apenas um cenário de suspense, é um palco existencial perfeito. Ao nos transportar para uma montanha isolada, a narrativa ela nos joga em um vácuo existencial. Todas as estruturas sociais que governam nossas vidas, as leis, a política, normas sociais, expectativas, todas elas foram removidas. Restam apenas dois indivíduos confrontados com a liberdade absoluta e aterrorizante de suas ações. E esta situação ecoa nas ideias centrais do filósofo Sartre. A existência precede a essência. Estamos condenados a ser livres. E somos totalmente responsáveis por nossas escolhas. Na cabana, Azai e Ishikura eles não podem mais se esconder atrás de papéis, como de amigo ou alpinista. Eles não têm uma essência pré-definida. Eles são o que eles fazem a seguir. A sua próxima ação não apenas determinará a sua sobrevivência, mas definirá quem eles são fundamentalmente. A angústia dessa liberdade radical é o que Sartre descreve como o fardo da condição humana. Para escapar dessa angústia, os seres humanos frequentemente recorrem à má-fé. A má-fé de Sartre não é simplesmente mentir para os outros. É uma forma complexa de auto-engano. É a tentativa de fugir da responsabilidade de nossa liberdade, tratando a nós mesmos como um objeto, determinado por circunstâncias, em vez de ser livre e consciente. Ishikura exemplifica essa má-fé de forma gritante. A sua confissão feita quando ele se via como um objeto prestes a ser descartado. Um corpo moribundo sem futuro. Neste estado,
A confissão ela parecia um ato sem consequências. No entanto, ao sobreviver, ele é forçado a confrontar a realidade de que foi um ato de liberdade. Foi uma escolha com um peso insuportável. O seu desejo era de desdizer o que foi dito. O seu arrependimento e a sua tentação de silenciar Azai para apagar a confissão são tentativas desesperadas de negar a sua escolha. Isso é agir de má fé, fingindo que pode voltar simplesmente a ser um amigo e não um assassino que confessou. Como se a confissão tivesse acontecido a ele, em vez de ter sido uma ação dele. Azai, por sua vez, é arrancado do seu papel confortável de amigo e é jogado na angústia da escolha. Ele não é mais apenas uma vítima das circunstâncias. Ele é um agente livre que deve decidir a sua própria essência. Ele será a vítima que espera passivamente? Ele será o juiz que pondera o destino de Ishikura? Ele será o carrasco que age para se proteger? Ou ele será simplesmente o cúmplice que carrega o segredo para sempre? A sua paralisia e medo não são apenas o medo físico da morte, mas a angústia existencial de saber que qualquer escolha que ele fizer o definirá irrevogavelmente. Não há escolha correta ou fácil. Ela é radicalmente livre e, portanto, radicalmente responsável pelo homem que se tornará. Na filosofia de Sartre, é o olhar do outro que nos objetifica e nos torna dolorosamente conscientes de nós mesmos. Quando alguém olha para nós, deixamos de ser o centro do nosso próprio mundo e nos tornamos um objeto do mundo do outro. Na cabana de Kokuraku, o segredo ele funciona precisamente como esse olhar. Antes da confissão, eles existiam como amigos um para o outro. Só que, após a confissão, o conhecimento compartilhado do crime tornou-se um novo e insuportável olhar. Azai não olha mais para o seu amigo Ishikura, ele olha para o assassino. Ishikura não olha mais para o seu companheiro Azai, ele olha para a testemunha. E esse olhar do segredo é o que aprisiona em seus novos e terríveis papéis. Eles não podem escapar porque o conhecimento ele é mútuo e indelével. A mera presença do outro, agora mediada pelo segredo, é uma constante e torturante lembrança de sua nova identidade, gerando vergonha, medo e um desejo primordial de aniquilar o olhar do outro, para tentar em vão recuperar uma liberdade ilusória. Agora, querido inscrito do canal, se não for inscrito já se inscreva. Pense nas suas próprias cabanas internas, nos momentos de crise em sua vida. Com que frequência você anda culpando as circunstâncias, o sistema, as ações dos outros para evitar o peso esmagador das suas próprias escolhas? Em que momentos você agiu de má fé, fingindo que não tinha escolha, quando na verdade a liberdade de decidir era a sua responsabilidade também? O mangá ele nos força a se perguntar: quem somos nós quando ninguém está olhando? Ou então, quem somos nós quando alguém sabe a verdade mais sombria sobre nós mesmos? Então, ao tecer as lentes da psicologia, da teoria dos jogos, da filosofia existencialista, vemos que Kokuraku Confession é muito mais do que uma simples história de suspense. A confissão de Ishikura é um ato psicológico de um homem quebrado sob o peso da culpa, que por sua vez desencadeia um jogo estratégico mortal, que finalmente revela um dilema existencial fundamental sobre a liberdade e responsabilidade. Não vou contar como termina o final dessa trama, para que você possa ir lá ler esse mangá. A reflexão que eu deixo aqui é que a salvação física ela também abre porta para um novo tipo de inferno. Pense bem, ouvinte. Imagine se você e a pessoa que confessou um crime são resgatados. O que acontece? Então perceba que Azai se depara com um dilema ético clássico e insolúvel, porque ele precisa escolher a lealdade a um amigo contra um dever cívico de revelar um crime grave. Ou então denunciar seu amigo Ishikura, que é uma traição a essa amizade que um dia existiu. Não denunciá-lo vai ser uma traição à vítima Saori e também à própria sociedade. E se denunciar, vai ser uma traição à sua amizade. Não há uma resposta fácil ou limpa aqui. Agora pare e pense também, ouvinte. Como se vive na sociedade carregando um segredo desses? Como Azai sabendo que o seu amigo anda por aí livre, leve e solto e que é um assassino? Como vai ficar a sua cabeça? Ou então Ishikura que vive a cada dia na sombra de seu amigo, que detém esse poder de destruir a sua vida a qualquer momento. A dinâmica de poder entre eles foi permanentemente e irrevogavelmente alterada. A amizade já foi morta, substituída por uma relação de refém e carcereiro, onde os papéis eles podem se inverter a qualquer momento. Então, no final, Kokuraku não é sobre assassinato ou sobre sobrevivência numa montanha. É sobre a fragilidade da confiança, a natureza corrosiva dos segredos e o peso esmagador da verdade.
É sobre o fato de que uma única frase ela pode transformar um amigo num monstro e um refúgio numa cela. A nevasca do Monte Uvari eventualmente ela vai passar. O resgate, ele pode até chegar, mas a verdadeira tempestade, aquela que ruge dentro da alma humana quando confrontada com a sua própria escuridão, essa nunca acaba. E a pergunta que a obra deixa ecoando no silêncio da neve não é para os personagens, mas para nós mesmos. Quais são os segredos que nós carregamos? Quais são as confissões que ouvimos por aí? E quando você finalmente sair da sua própria montanha, da sua própria provação, quem você terá escolhido se tornar? Eu me chamo Igor e vocês estão no Resenha Filosófica.